Fala pessoal, vamos lá? Continuando a nossa aula sobre industrialização, falaremos agora sobre os fatores de produção e localização da atividade industrial. Logicamente, você vai pensar que para que uma atividade industrial possa produzir e também possa se localizar num determinado espaço, é necessário que tenhamos uma série de conjuntos, uma série de fatores que vão favorecer esse processo. Obviamente que esses processos, esses fatores, eles variaram à medida em que a atividade industrial foi se desenvolvendo e principalmente à medida que ela foi evoluindo. Mas de uma maneira geral, a gente pode perceber e logicamente falar sobre cada um desses assuntos voltados para os seguintes. Primeiro, capital. Gente, o capital é o principal. Eu quero ter uma atividade industrial, eu quero ser um empresário da indústria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter capital para investir naquela determinada atividade. E aí, a partir do momento que eu invisto na compra de maquinários, na compra de matéria-prima, eu passo a ter a produção e, consequentemente, com a comercialização daquilo que eu produzi, eu vou começar a obter lucro para poder reinvestir na indústria e fazer com que ela possa crescer, gerar empregos, né? Essa é uma grande condição. Então, para a origem de uma atividade industrial, eu tenho que ter um investimento a partir de capital. Poxa, beleza. Depois, eu raciocino sobre fonte de energia. E nesse caso, pessoal, a fonte de energia, ela leva em consideração tanto o processo de produção, por quê? Porque você precisa da energia para produzir. E isso também leva à ideia da localização. Por quê? Porque a tendência é que a indústria se localize nas áreas onde tenha disponibilidade energética para aquilo que ela depende, para aquilo que é a sua atividade fim. E aí ela possa produzir. Dentro dessa condição, você vai perceber que eu coloquei para vocês também sobre água. Então assim, poxa Flávio, mas água não estaria relacionado com energia? Tá, estaria com a produção de energia elétrica. Mas água nesse contexto aqui, pessoal, é que existem muitas indústrias que dependem do recurso água no seu processo de produção. Por exemplo, você imagina nas siderúrgicas, nas metalúrgicas que precisam da água para poder fazer com que o processo de transformação da matéria-prima possa se completar de uma maneira que a produção seja efetivada. Então, água também para determinados tipos de indústria é um fator que interfere na localização e na produção. Depois, mão de obra. Aí a gente tem que discutir um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque quando eu falo de mão de obra, você vai pensar, poxa, mão de obra é quem lá que vende a sua força de trabalho, tá, tudo bem. Mas, que tipo de mão de obra? Beleza? Porque quando falamos da terceira revolução industrial, eu comentei que a revolução industrial, a terceira, está relacionada com o quê? Com a indústria de alta tecnologia. Né? A indústria de ponta. E uma indústria de ponta, o que ela precisa? Ela precisa de uma mão de obra qualificada. E dentro desse processo de uma mão de obra qualificada, você vai perceber que, principalmente no momento em que há uma grande competição entre as indústrias, o que essas grandes indústrias têm feito? E principalmente nos meados do século XX, elas começam a dispersar a sua produção para países subdesenvolvidos. Só que aí vem a ideia. Poxa, por que para países subdesenvolvidos? Porque aproveita principalmente uma mão de obra que é mais barata, além de outros fatores, como por exemplo energia, né? Como por exemplo mercado consumidor. Mas dentro desse contexto, olha que diferenciação interessante. Vamos buscar um produto, né, para a gente ter uma referência sobre o que eu estou querendo comentar com vocês. Pensa comigo no celular. Né? Muitos de vocês estão assistindo essa videoaula através de um celular ou através de um computador, de um tablet, ou seja, de um produto eletrônico. Perfeito. Para poder chegar na tecnologia que esse produto, esse aparelho aí que você está utilizando, é necessário que você tenha pesquisa, é necessário que tenha desenvolvimento tecnológico. Então, por isso que existem algumas áreas no planeta que nós chamamos de tecnopolos.
E esses tecnopolos estão geralmente associados com grandes universidades, estão relacionados com uma mão de obra altamente qualificada. Então, o que quer dizer? Para o desenvolvimento dos softwares, para o desenvolvimento do programa utilizado nesse aparelho que você está usando aí agora, eu preciso de uma mão de obra qualificada. Então, eles vão estar aí presentes nesses tecnopolos. Só que aí pronto, desenvolveram a tecnologia. Agora o que eu preciso? Produzir. E para produzir, eu não preciso de uma mão de obra extremamente qualificada. Eu preciso de uma mão de obra simplesmente que aprenda o processo de montagem do produto. Então eu vou usar uma mão de obra mais barata, típica de países subdesenvolvidos. Aí entra, pessoal, um termo que é muito importante que vocês já utilizem, porque a gente vai trabalhar isso também em outros momentos, mas pensa aí, que são as chamadas indústrias maquiladoras. Anotou aí no seu caderno. Indústrias maquiladoras. 2 pontos. Aí vem a pergunta: o que são indústrias maquiladoras, professor? O professor responde: a indústria maquiladora são aquelas que promovem a montagem final do produto. Ou seja, elas criam o produto? Não. Elas concebem o produto do ponto de vista tecnológico? Não. Elas simplesmente fazem o quê? Montam esse produto. E é típico das indústrias de países desenvolvidos, as chamadas transnacionais, indo se espalhando pelo mundo inteiro. Para quê? Para otimizar o processo de produção. Um grande exemplo de que onde a gente percebe muito claramente a presença dessas indústrias é na fronteira Estados Unidos-México. As indústrias norte-americanas se localizam no território mexicano justamente para poder aproveitar dessa mão de obra mais barata. E outra característica, pessoal, no Brasil, indústria automobilística. A indústria automobilística que temos no Brasil é para poder desenvolver o automóvel aqui? Não. Aqui faz o quê? Olha o próprio nome, já deve ter ouvido falar isso. As montadoras de automóveis. Por quê? Porque o automóvel ele não é pensado aqui, ele simplesmente é montado. As peças chegam dos mais variados locais e o que a gente faz? Junta tudo num local só. Beleza? Então raciocina que a mão de obra é variável de acordo com aquilo que a indústria necessita. Mas, logicamente, vai ser um fator que vai interferir tanto na produção quanto na localização da atividade industrial. Perfeito? Sucesso! Depois, espaço. Gente, espaço é algo que a indústria precisa. Então, geralmente, o espaço é até utilizado como forma de atração da indústria para determinado território. Mas, Flávio, como que é esse processo? É quando você percebe que muitos países, cidades, estados entram numa verdadeira guerra para poder fazer com que uma indústria seja atraída para se instalar no seu território. Então estabelece ali um espaço apropriado, um espaço que tenha infraestrutura de transporte, que está associado, de comunicação, de energia, para tudo isso favorecer a chegada de matéria-prima e a saída daquilo que foi produzido. Então, se pensamos na atividade industrial do ponto de vista geral, eu tenho que ter a associação desses fatores para que possa acontecer a produção e a localização da atividade industrial. Tá bom? Perfeição. E aí, pessoal, o que acontece? Dentro dessa ideia, a gente pode falar também sobre a concentração da atividade industrial. E aí quando você pensa, poxa, o que seria essa concentração? Né? Como que a atividade industrial está concentrada no espaço? E podemos diferenciar de 2 maneiras. Uma concentração, que aí nesse caso é no espaço mesmo, que nós chamamos de concentração geográfica, e a concentração financeira, que relaciona com mercado, relaciona com concorrência, com disputa, com questões para poder vencer
o concorrente, ações para poder dominar um determinado mercado, e a gente vai falar dessas duas diferentes. Vamos lá. Primeiro, concentração geográfica. A concentração geográfica, pessoal, ela pode ser dividida em 3 partes, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento aí da vida de vocês. Que relaciona com quem? Com os chamados distritos industriais, os parques industriais e os complexos industriais. Flávio, diferencia para mim, por favor? Claro. Qual que é a ideia? Quando eu falo de distrito industrial, geralmente é uma área que é definida dentro de uma cidade, né? Onde nessa cidade você tem toda uma infraestrutura adequada para que a indústria possa se localizar, onde as prefeituras oferecem incentivos fiscais, ou seja, diminuição de impostos, né? Justamente para poder com que a atividade seja atraída para aquela região. Tem infraestrutura, os terrenos, ou seja, o espaço é feito a partir de preços mais acessíveis. Então isso tudo está relacionado com o chamado distrito. Então o distrito é uma área planejada justamente para que a atividade industrial se localize nessa região. Beleza? Essa é a primeira ideia. Depois a gente fala dos parques. Quando fala de parque industrial, pessoal, geralmente o parque ele está dentro da cidade, não tem grande presença, não tem um grande número de indústrias, tá? E nesse caso, muitas vezes, essa atividade industrial, né, elas, a gente pode dizer que elas vamos pensar, essa atividade industrial, geralmente, elas não têm conexão entre si, certo? Ou seja, está dentro de uma pequena área e dentro do próprio limite da cidade. E aí vem depois os complexos industriais. Os complexos industriais, pessoal, ele está relacionado principalmente com uma condição de quê? Que você vai ter uma variedade de indústrias, as indústrias totalmente independentes, e numa grande área. Tanto é que essa grande área ela pode abranger vários municípios próximos a uma metrópole. Então você tem um complexo industrial. Por quê? Porque você vai ter um conjunto de atividades e esse conjunto de atividades eles podem ser independentes, ou seja, uma indústria não depende da outra, ou elas podem ser complementares. Tá? Olha, o que seria uma indústria de desenvolvimento de uma atividade complementar? Olha, eu tenho uma determinada indústria e do lado eu tenho outras indústrias que produzem matéria-prima para que eu possa também produzir. Entendeu? Eu tenho uma indústria de automóveis e está localizado do lado uma indústria de pneus, uma indústria de vidros, né? Que isso faz com que eu tenha uma matéria-prima próxima e já tem ali a possibilidade da utilização. Então isso cria o que nós chamamos de complexos industriais. Só que, independentemente do nível ou da forma em que essas concentrações geográficas da indústria acontecem, independentemente do tipo, o que a gente pode dizer sobre isso é que isso tem uma interferência muito grande na urbanização. Ah, por quê? Ora, gente, quando você tem o desenvolvimento da indústria, isso cria uma atração para a cidade. Uma atração do ponto de vista pelas possibilidades de oferta de emprego. Você percebe no país subdesenvolvido, industrializou, você tem o quê? Um êxodo rural muito grande, até porque as atividades no campo também passam por um processo de modernização. E então, quando falamos de atividade industrial e a gente associa com urbanização, por exemplo, o que a gente raciocina em cima disso? Que com a urbanização, principalmente países subdesenvolvidos, que acontece de uma forma rápida e desordenada, e o fator que envolve esse processo está ligado com quem? Com a indústria. Então, os problemas urbanos que existem
podem estar associados justamente com a forma rápida e desordenada que a urbanização aconteceu. E essa urbanização rápida e desordenada, ela está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento industrial. Beleza? Sucesso! E aí chegamos na concentração financeira. A concentração financeira, pessoal, tem o objetivo de quê? De buscar melhores possibilidades para que haja a obtenção do lucro. E para obter um lucro, o que acontece? As empresas, elas buscam estratégias para ter a possibilidade de dominarem os mercados, né? E, logicamente, com isso, ter também um seu desenvolvimento tecnológico. Então, dentro disso, quais seriam os principais artifícios utilizados para essa concentração financeira? Então, vamos lá. O primeiro deles, pessoal, nós chamamos de trusts, tá? E quando falamos de trusts, está relacionado com qual ideia? Você vai ter várias empresas, tá? De um mesmo setor, beleza? E aí que as empresas fazem? As empresas se fundem. Há uma fusão entre as empresas a fim de quê? De dominar uma maior parcela do mercado, tá certo? Então você imagina, eu tenho duas empresas do mesmo setor. E aí que elas fazem? Elas são concorrentes entre si. Mas aí elas se associam, fundem-se e, consequentemente, elas vão ter a possibilidade de domínio da maior parcela do mercado. É uma ação legal, pode acontecer isso nos países e dentro disso, logicamente, você tem que ter o quê? Um conselho nos países para permitir a existência da organização, a existência dos trusts, beleza? Então, pensar em trust, empresas do mesmo ramo que se fundem, criando uma só empresa, beleza? Um exemplo típico, você vai pensar, por exemplo, Sadia e Perdigão, né? Elas se fundiram. Ah, mas a Sadia ainda existe, a Perdigão também existe. Mas o que acontece? Independentemente do produto que você comprar, se é Sadia ou Perdigão, o que vai estar acontecendo? Você está comprando o produto da mesma empresa. Beleza? Ou seja, então elas fizeram com que a concorrência entre elas não exista e ela domina a maior parcela do mercado desse ramo alimentício. Entenderam, trustes? Moleza. Cartéis. Quando associamos com os cartéis, a ideia já é o seguinte: as empresas são do mesmo setor, mas elas mantêm a sua independência, tá? Ou seja, elas mantêm a sua autonomia. Então, eu sou dono de uma empresa, o outro é dono de uma empresa e assim por diante. Dentro disso, a minha forma de administrar é própria e a do outro é própria, cada um tem a sua maneira de administrar a empresa. Mas o que eles fazem com o cartel? Eles se associam de forma a combinar preços. Combinam preços de maneira que um não afeta a área de atuação do outro. As empresas continuam individuais, não houve uma junção, ninguém comprou a empresa de ninguém. Mas no momento que há uma combinação dos valores, dos preços que vão ser praticados sobre determinados produtos, faz com que a população, o consumidor, não tenha opção. Independente do produto que ele escolher ou da empresa que ele escolher, o preço vai ser praticamente o mesmo. Então isso fere o princípio da livre concorrência. Então, quando a gente fala dos cartéis, são associações que não são legais. Beleza? Bom, conglomerado. Quando eu falo de conglomerado, pessoal, a ideia é o seguinte: você tem empresas que elas pertencem ao mesmo grupo econômico. As empresas podem ter atividades em ramos diferentes, cada empresa atua num setor, mas elas pertencem a um único bloco, ou único grupo econômico. Com qual objetivo? De evitar os prejuízos num determinado setor. Então, dentro dessa condição, você vai perceber que você tem uma concentração de indústria, pode falar que é uma concentração
horizontal, tá? E aí vai pensar, você tem um grupo, você tem várias empresas de setores controlados por esse grupo. Pode ser o quê? Que uma empresa num determinado setor ela não pode ter um grande desenvolvimento, mas é compensado pelo desenvolvimento das outras que estão em setores diferentes. Então você minimiza ou até mesmo evita os prejuízos para aquele determinado grupo. E aí a gente chama isso de conglomerado. Quando eu falo de holdings, a holding é o quê? São empresas do mesmo setor, tá? E elas fazem o quê? Elas se associam a fim de diminuir os investimentos, entendeu? Ou seja, você pensa, você tem indústrias do mesmo setor, então eles fazem uma associação entre elas e com essa ideia eles vão investir menos. Por quê? Porque as indústrias elas são do mesmo setor, então cada uma está investindo também na outra, beleza? Então, por exemplo, você tinha um investimento em propaganda. Poxa, investimento em propaganda. Aí, se as indústrias elas estão associadas entre si, você não precisa investir em propaganda para uma empresa. Investiu para uma, está servindo para todas as outras. Então, você diminui os custos de investimento, mas por outro lado você tem a possibilidade de agregar um maior mercado consumidor. Então isso é holding, é uma estratégia que empresas utilizam para justamente ter a possibilidade da dominação de uma maior parcela do mercado. Tá joia? Perfeito? Bom, e depois a joint venture. A joint venture, pessoal, geralmente é a associação de empresas de capitais com nacionalidades diferentes, então logicamente isso corre um risco, e que nesse contexto a ideia é o quê? É operar conjuntamente e, obviamente, dividir o lucro. Mais à frente nós falaremos sobre as principais áreas industrializadas do planeta e eu vou falar com vocês sobre a China. E a China, no processo de abertura econômica, ela fez justamente a associação com joint ventures, de maneira em que a empresa que veio de fora para investir na China se associou a uma empresa chinesa. Então eles passaram a produzir e dividir os lucros. Só que na China ainda teve um contexto, que foi o quê? A transferência de tecnologia e que explica por que a China hoje tem o desenvolvimento de grandes empresas em setores automobilísticos, em setores de eletrônicos que exigem um grau de qualificação mais elevado. Então a joint venture é isso, é uma união de capitais de nacionalidades diferentes que têm o mesmo objetivo de lucro, porque atinge a mesma parcela do mercado e logicamente esses lucros são divididos entre as partes. Perfeito? Então basicamente é essa a ideia, pessoal. Falou de concentração financeira, trusts, cartéis, conglomerados, holdings e joint ventures. Beleza? No mais, então, finalizamos aqui e a sequência vai ser comentarmos sobre os sistemas de produção industrial. E aí, só para dar um spoiler aqui, falar de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Volvismo, depois falar das principais áreas industrializadas do planeta. E aí já adianto, vou falar de quê? De Estados Unidos principalmente, de Japão, de China, tigres asiáticos e depois vamos entender qual é o processo de industrialização no Brasil. Beleza? Então, no mais, até a próxima. Fique com Deus. Grande abraço. Valeu, galera.